40 milhões de reais de Marcos Lamáquia para fechar. Chegando reforços para agora. Leila vai renunciar do Palmeiras. Eu vou trazer para vocês todos os detalhes de todas essas informações aqui nesse vídeo na manhã dessa segunda-feira. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo, logo cedo, hein? Recheado de informações importantes do Vasco. E é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de todas elas. É claro que antes de começar, eu peço para você deixar o seu like, é muito rápido, rapidinho, você corre ali embaixo, faz muita diferença aqui na plataforma, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo com o seu like e também avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo, traz, né, o Vasco, leva, na verdade, o Vasco a subir no ranking dos top trends aqui da plataforma. Só com o seu joinha você faz tudo isso, tá vendo o seu poder? Exerça. Corre lá embaixo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, tá faltando 370 pessoas para batermos 110 mil inscritos aqui no canal. Você ainda não está inscrito, corre ali embaixo, confere a sua inscrição. Vê se você está inscrito aqui, vamos bater essa meta nesse vídeo. É possível, depende só de você e está na palma da sua mão, né? Então corre ali embaixo, se inscreva no canal, só você que é vascaíno, tá? Você que torce para o Flamengo, não se inscreva. Beleza? Bom, nesse vídeo vamos falar muito sobre a possível renúncia da Leila Pereira no Palmeiras, né? Informação que o Rica Perrone falou, mas ele não falou tão bem assim. Eu vou trazer para vocês aqui o meu ponto de vista em relação ao que disse o Rica Perrone. Vamos falar também sobre reforços, milhões, né, do Marcos Lamáquia chegando no Vasco, né? Dependendo agora da autorização da administração judicial da RJ, e vamos falar muito sobre a semana do Vasco também. Tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo, cara, tem muita coisa. Então preste atenção que eu quero começar exatamente falando, né, sobre essa possível renúncia de Leila Pereira do Palmeiras. Óbvio que todos nós sabemos, né, que a Leila Pereira é esposa de José Roberto Lamáquia. E todos também sabemos que Marcos Lamáquia é filho de José Roberto Lamáquia. E para melhorar as coisas para o Vasco, o José Roberto Lamáquia, numa entrevista ao Diogo Dantas do Globo, falou e confirmou que sim, está junto com o filho dele, que está pensando em transformar o Vasco numa superpotência, que o Vasco vai ter o CT mais moderno da América do Sul e entre outras questões. O José Roberto Lamáquia chegou frontalmente na parada, né? Não tem como mais a gente ficar fingindo isso, porque ele próprio falou em entrevista. Bom, falando sobre Leila Pereira, né, a gente sabe muito bem que a Leila está nas últimas ali no Palmeiras. Não tem a possibilidade dela continuar no Palmeiras e, obviamente, ela está num cargo como presidente do clube, que é um cargo que ela assumiu e já está com prazo de validade. Diante de um cenário, o Rica Perrone fez uma leitura muito inteligente, é óbvio, né? Se você tem algo que você vai ter futuramente de forma vitalícia ou talvez uma participação muito direta e outra do outro lado que você tem apenas uma temporada e meia, uma temporada e alguns meses e você pudesse escolher, pô, eu vou para algo vitalício ou vou ficar aqui gastando energia ou trabalhando em algo que eu vou largar daqui a pouco. Qual seria a sua escolha? Pô, aqui nesse vitalício vale dinheiro da minha família, das minhas empresas e tal. E é vitalício. Aqui, eu vou estar aqui, ok, vou possivelmente ganhar títulos, mas eu estou saindo, né? Aqui é limitado. Obviamente, qualquer pessoa que pare para pensar vai para o que é vitalício, vai o que vale muito dinheiro, vai o que está sendo linkado à sua família. Ponto. É uma leitura certíssima do Rica Perrone. E ainda mais, né? Ele fala exatamente desse ponto que é muito importante. Se a Leila fere o BAP lá no Palmeiras, em nível nacional, de uma forma um pouco mais regional, né? Botando aqui o Sudeste, se ela vier para o Vasco e fizer um trabalho semelhante, ela fere o Flamengo no coração, dentro da sua casa. É, exatamente. Então a gente tem aí, né, um período que vai ser importante, por quê? Eu já estava apurando muito sobre essa relação, né, principalmente envolvendo a agência reguladora de fair play financeiro.
Se a agência exigir e colocar na pauta aquilo que o BAP vem reclamando de conflito de interesses, eu não vejo nenhum motivo da Leila permanecer no Palmeiras diante de um movimento bilionário da sua família. Bom, eu não vejo. É óbvio que eu também não vejo ela saindo do Palmeiras, com o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro, com o Palmeiras na Libertadores, muito bem na Libertadores, também não vejo. Eu também não vejo isso. Mas eu também não sei se essa relação vai pesar. Leila, olha aqui, ó, nossa família está indo lá para o Vasco, vamos gastar bilhões e você tem que ir. O que você está fazendo aí no Palmeiras? Ah, eu sou presidente. Quanto que você ganha? 0. Você vai ficar até quando? 1 ano e 5 meses. E aqui, do outro lado, você vai ficar para o resto da vida. Então é exatamente algo muito a se pensar e isso pode acontecer dependendo, né, da exigência da agência reguladora da CBF. Se eles falarem vai ter conflito de interesses, obviamente vai estar a uma canetada da Leila resolver isso e vir para o Vasco. Espero que aconteça, torço muito, né? É uma possibilidade, também pode ser que não aconteça, então a gente vai estar de olho para analisar todo esse processo. Se você acha que acontece, vai lá nos comentários, deixe a sua opinião, que eu quero saber a sua opinião sobre esse caso. Vamos falar sobre reforços. O Vasco busca junto, né, a agência reguladora, na verdade, administração judicial, né, ali que administradora que comanda a RJ, a liberação de um empréstimo DIP Finance, né, um financiamento estilo DIP para empresas em recuperação judicial. O valor gira em torno de 40 milhões e está previsto aí um pedido esbarrando em 200 milhões, né, vinculante à empresa de Marcos Lamac para aporte nesse momento da janela de transferência. De fato, é uma fórmula, né, legal diante de uma questão ali empresarial e de mercado de um empréstimo ponte, né, como a gente se fala, como não pode ser de forma direta, aparentemente vai ser indireto. E legal, não tem nada de ilegal. Observando esse cenário, o Vasco deve receber esse dinheiro, em caso de aprovação ali da administradora, né? Enfim, recebeu o dinheiro, vai ao mercado. Mas vai ao mercado fazer o quê? Contratar jogadores importantes, como Nelson De Ossa. Situação com o Bet já está nos finalmente, hein? Pode acontecer a qualquer momento, mas faltam alguns detalhes mais lá do lado do Bet. Situação envolvendo o zagueiro. O Vasco observa vários zagueiros, mas deve formalizar uma proposta para o Rodrigo Becão. Rodrigo Becão do Fenerbahçe estava emprestado ao Kassim Pazan, né? Voltou de empréstimo do Fenerbahçe e o Fenerbahçe deve reemprestá-lo. E aí o Vasco entra na fila. Por que na fila? São Paulo e o Botafogo já estão de olho também no jogador. Então não vai ser tão simples assim para o Vasco nessa contratação do atleta de 1,91 m de altura, 30 anos de idade, joga com a perna direita. É um zagueiro que o Vasco não tem. Literalmente é um atleta que sai, né, do futebol baiano, enfim, vinga, né, vai para a Turquia e agora transita, né, numa situação um pouco menor do mercado, porque não serve para o clube turco. Estava emprestado no futebol turco mesmo e agora pode ser realocado. Queria saber a sua opinião sobre o Rodrigo Becão. Vai lá nos comentários. E falando sobre a semana do Vasco, né, aquela informação eu tive que apurar e realmente aconteceu. O volante Tietê, ele completou 13 jogos com a camisa do Vasco no Campeonato Brasileiro e, preste atenção, não vai poder se transferir mais para nenhum clube no Brasil para atuar na competição na Série A, tá? E aí eu falo para você, hein? Se a gente estava com esperança dele sair, parece que o circo vai fechando, ele vai ficando, né? E o mais incrível que pareça, o Vasco numa situação ruim ali na tabela de classificações, perdendo o jogo para o Vitória, aí você olha para o banco de reservas, quem está aquecendo para entrar para mudar o jogo? O Tietê. E a gente sabe que não vai mudar nada e não mudou nada, né? É muito previsível, né? E aí o técnico Pedro Emanuel parece que respeitou muito, né, nesse jogo contra o Vitória as ideias do Bruno Lazzaroni, enfim, e agora deve implementar algo, né, da sua metodologia, do seu time, das suas análises ali
dentro do elenco. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo, né, na próxima quinta-feira, contra o Independiente de Medellín, lá na Colômbia, né? O Vasco deve viajar na terça-feira e a gente vai estar observando todos os movimentos direto da Colômbia. Estaremos lá com a nossa equipe em Medellín, trazendo para vocês as movimentações do jogo, a coletiva ao vivo no canal. A gente vai ter a coletiva ao vivo de forma exclusiva, tá? Exclusividade total. Não vai passar em lugar nenhum, vai passar aqui no canal. Isso aí já está confirmado, eu estou com a lista de credenciados e só temos nós, só o nosso canal lá em Medellín para trazer para vocês tudo em cima do lance. Beleza pura? Então é isso, aguardo vocês. Falando sobre um pouco de futebol, né, campo e bola, o Vasco mira agora os playoffs da Sul-Americana com arbitragem definida do Piero Mazza, né? O Piero Mazza, chileno, árbitro muito experiente ali com a Conmebol, né, nos Jogos Sul-Americanos, apita Independiente de Medellín e Vasco. Beleza? Agradeço mais uma vez a sua presença. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas. Lembrando, meio-dia tem live, então aguardo a presença de vocês na live de meio-dia. Lembrando que 5h30 tem vídeo, tem live também 6h30 e também tem live 10h30 da noite. Então, o dia inteiro de cobertura aqui com vocês. Eu aguardo vocês em todas elas. Não esqueça, grava aí, anota aí, pega um papelzinho, manda uma mensagem para você mesmo no Zap, bota aí, cara, live meio-dia, daqui a pouco tem live ao vivo, vou lá deixar minha opinião. Pô, tem vídeo 5h30 e logo às 6h30 vamos comentar sobre o vídeo em outra live. E outra, 10h30 da noite antes de dormir, pô, vou colocar ali, vamos trocar aquela ideia juntos sobre Vasco. Então anotou aí? Tá tudo anotado? Então fechou, não tem mais problema nenhum. Forte abraço, saudações vascaínas, até daqui a pouco.